como todas essas interrupções são gerenciadas pelo micro, certo? E também verificar qual tem prioridade, né? Qual que tem mais prioridade sobre as demais, né? Isso aqui é importante porque na hora de trabalhar com sistemas embarcados, que geralmente são baseados em microcontroladores, por exemplo, eh, fundamentalmente, né, existe uma priorização entre ou alguns dos eventos que estão atrelados a certas interrupções, né? Então, é justamente isso que no final da aula eu quero passar para vocês. E antes disso, então, eu vou começar um exemplo prático simples, que seria a configuração em linguagem C do timer 0, né? Desse micro que vocês estão vendo aí, o 16F628, né? Que a gente já tem trabalhado várias vezes, né? E como vocês devem ter percebido, né, em algumas outras aulas que eu já gravei, né, simplesmente a programação do micro 628 para o micro 12F675 ou até o próprio 16F877, não existe uma diferença muito grande, né? O esquema é o mesmo, né? Tem portas, tem periféricos, a depender dos periféricos que você quiser utilizar, você tem um conjunto de registros específicos, e é isso que a gente sempre deve levar em consideração, né? Provavelmente nas próximas aulas eu vou trabalhar com o 16F877, né? Vou trabalhar com ele para fazer conversão, fazer comunicação serial, né? E umas outras coisas, né? Que com certeza o micro 16F877 oferece, que esse particularmente e os anteriores não tem, né? Bom, então, como já estava comentando com vocês, vou fazer um exemplo prático aqui, usando linguagem C, né? Inicialmente vou colocar aqui aula 18A. Vou utilizar os mesmos 4 MHz, né? Vamos em frente. Pronto. Lembrando que aqui no ambiente de programação em C, existe um botão aqui que é Edit Project, né? Você utiliza para configurar a palavra configuração, né? O PSW, né? Eu vou utilizar o famoso XT, né? Oscilador por cristal de quartzo, né? Desabilitar o Watchdog Timer, o Power Up Timer eu sempre habilito. Esse aqui eu vou, particularmente hoje não vai fazer nenhuma diferença, só vamos conferir aqui. O RA5 eu não tenho conectado a nenhum tipo específico, né, de periférico, nenhum botão, nenhuma saída, então eu posso desabilitar, né, inicialmente, né. Vou aqui, desabilito. Isso aqui também vou desabilitar, e o demais também, que seria aplicações para baixa tensão e proteção de código da memória de dados e da memória de programa. Bom, feito isso, então, entramos aqui. Eu vou salvar logo, né? Pronto. E inicialmente, então, a gente precisa configurar o necessário desse micro para operar com o timer 0, né? Pelo que a gente já deve ter visto, né, no próprio datasheet, né, e só para confirmar de novo, se você vai trabalhar com o timer, você precisa inicialmente, vamos aqui, de configurar o Option Reg, né, que é um registrador, né, que você encontra aqui, né. Você vai precisar configurar o prescaler, certo? Vai precisar também informar, né, os estados desses 2 bits aqui, que significa que estão relacionados com a habilitação, né? A maneira em que ele vai operar, né? Vejamos, então, só para reforçar a ideia aqui, na organização de memória, aqui onde diz
memória de dados, funções, registros de função especial, e aqui você tem o Option Reg, pronto. Então, hoje a gente vamos aqui no Proteus, eu já botei esse pino, o RB4, né, como uma saída que vai, com essa ponta lógica que eu botei aqui, né, ela vai ficar em 1 quando ele atingir um tempo aproximado de 4 segundos. Antes do que isso, então ele estará em 0, lógico, né, e podemos conferir isso também aqui no osciloscópio, né? Então, eu vou querer atingir uns 4 segundos através desse pino aqui, certo? E para isso, então, eu vou utilizar o timer zero, né? E vou configurar o quê? O prescaler, né? Observando aqui, né, novamente, né, que o prescaler que eu vou utilizar é esse aqui de 1 para 4. A cada 4 ciclos máquina, eu vou garantir um incremento, né, no contador, né, do registro contador do timer zero, certo? E outra coisa, eu gostaria que vocês também ficassem bem seguros do conceito, né, do timer zero, né? O timer zero, ele é um contador, né? É um registro, certo? Que ele conta de maneira crescente, né? Agora, como você está contando em função de ciclos máquina, que por sua vez estão em função de um clock que tem um período, então você termina, obviamente, contando o tempo, né? E um contador de tempo é chamado de temporizador, né? Basicamente isso. Então, aqui basicamente a gente vai contar a cada 4 ciclos máquinas um evento, um incremento, né, no timer zero, né? Então, para isso, vamos aqui no Option Reg e colocamos tudo isso em 1, certo? Por quê? Porque eu quero que o PSA seja 0, o prescaler vai ser aplicado ao timer 0, e vou colocar 001. Então, o primeiro nível, ele vai ser 1, e o último vai ser 8, porque eu simplesmente vou desabilitar a porta B, vou desabilitar todos os pull-ups, né? Embora como eu tenho RB4 somente, pues isso não vai afetar, né? Eu posso deixar tudo em zero também, isso não vai afetar nada, espero que não. E daqui para lá tudo em zero, né? Zero se eu quero que seja uma transição de baixo para alto, zero indicando que eu vou utilizar o próprio ciclo máquina para incrementar o timer zero, e zero aqui para indicar, caso eu esteja utilizando uma interrupção externa, pois que vai ser acionada através de uma transição de descida, né? Mas como eu não estou usando, então eu vou deixar tudo em zero por facilidade, e no final eu estaria fazendo o seguinte, né, que seria option reg, né, igual a 0x01, certo? Desse jeito eu configuro o PS para 4, né, o prescaler, né, para 4, certo? Até aí, algum de vocês tem dúvidas com relação a isso que acabei de falar? Eu só estou aproveitando para revisar um pouco esse conceito, né, de pré-escalamento e configuração dos registros. Tá tudo certo aí, gente? Tudo tranquilo, professor. Tranquilo. Tá bom, então. Então já configurei o Option Reg, né? Agora vamos para a configuração de alguns bits específicos, né, que a gente tem específicos dentro do registro intcom, né? Vamos aqui, a ver, cadê? Temos o registro, o bit, né, JE, que habilita a interrupção, né, de qualquer tipo de periférico. Temos o PIE, que habilita as interrupções dos periféricos, lembrando que periférico, nesse caso, tem a ver com que módulos, já seja ADC, timers, comparação, tudo isso que é externo ao microprocessador. Olha bem, microprocessador, não microcontrolador. Então, dentro do microcontrolador, a gente tem um microprocessador, né? Então, qualquer módulo desses que gere interrupção é uma interrupção periférica para o micro. Então, a gente tem que habilitar ele aqui, né? E temos também esse aqui, que é para habilitar a interrupção por overflow do timer zero. Então, esses 3 bits aqui, a gente vai ter que colocar em 1. E para isso, então, a gente vem aqui e tem uma maneira para isso, né? Se você já assistiram umas 2, 3 aulas anteriores, né, desde que comecei a falar da linguagem C, vocês devem ter percebido que
tem um arquivo, né, associado ao 16F628, e lá ele estabelece uma nomenclatura para cada um desses bits, né? Por exemplo, para o JE é isso, underline bit, né? Igual a 0x01. Nesse caso, estou querendo dizer, coloquei um hexadecimal, né? Essa variável aqui, mas essa variável está apontando para um único bit, né? Então, isso aqui, embora seja um número de 8 bits, ele está sendo traduzido para o equivalente de um bit, que é 1. Se eu colocasse aqui 2, iria dar um erro, né? Por quê? Porque, evidentemente, embora seja compatível com a sintaxe da linguagem C, essa variável aqui só aponta para um bit, né? Ou lá no arquivo, né, o ponto C do 16F628, ele mostra isso como uma variável do tipo S bit, né? Essa é digamos, esse é o tipo de dado aritmético em linguagem C para essa constante, esse bit aqui, né? Então, só para lembrar isso, né? Temos, então, o P e E, bit, né? Com o qual a gente vai configurar o quê? As interrupções periféricas, vai habilitá-las, né? Então, 0, 1, pronto. E temos deixa eu ver aqui, o T0 e E, que habilita a interrupção por overflow, né? Então, T0 e E, bit, igual a 0x01, pronto. E feito isso, então a gente já configurou praticamente necessário. Agora só falta colocar um valor dentro do registro timer 0, né? E começar aqui ou melhor, deixar que ele se incremente a cada 4 ciclos máquina, né? Visto que o pré-scaler é 4. Então, eu vou contabilizar 4 segundos. Como é que eu faço isso? Então, a priori, o que a gente já aprendeu e a maneira mais fácil é, tipo, configurando uma base de 500 milissegundos. Então, eu vou fazer isso aqui, né? Então, eu vou colocar o timer 0 em 0x06, de tal maneira que ele comece contando a partir do número 6 até o 255, dando um total de 250 eventos. Com isso aí, eu já posso ir até aqui, né? E pedir para ele ir lá no banco 1 e pegar aquele pino, o RB4, né, que é aquele que eu estou utilizando aqui, e coloquei como saída, né? Saída é 0, né? Então, eu posso fazer isso antes ou depois, então eu vou fazer antes, aliás. Né? Lembrando sempre que o timer 0 é bom ser carregado inicialmente lá imediatamente antes do loop infinito, né? Como eu ainda não fiz o loop, então eu vou já aproveitar e colocar todos os outros comandos de configuração, eu vou colocar logo agora, né? Então eu vou colocar aqui o trisb.rb4, certo? E vou colocar 0x00, certo? Essa nomenclatura aqui também está aí, né? Digamos que está de certa maneira bem explícito lá no arquivo 16F628C, né? Desse micro aqui, né? Deixa eu ver se eu Só uma dúvida rápida. pode falar. Esse PEE das interrupções periféricas, a gente já fez um programa com timer 0 que a gente manteve ele desabilitado e funcionou assim mesmo. Inclusive, eu fiquei testando para ver com e sem. Pelo menos no MPLab funcionava normalmente. Estou falando desse aqui, né? Sim. Eh, Agora para o Você timer está me 0, para o dizendo, timer 2 eu já não tenho certeza. eu vou conferir melhor, tá? Mas assim, periféricas são todas, né? Inclusive as dos timers e as do conversor também, né? Pode também acontecer que aqui possa estar se referindo também a periférica propriamente fora do micro, então aí nesse caso seria isso, mas eu tenho quase certeza que isso aqui tem a ver com periférico do ponto de vista de módulos tipo ADC, timer, comparador, essas coisas. Mas eu vou verificar isso aí, em qual foi desses programas que a gente fez por aí, né, e verificar qual é o verdadeiro significado. Agora sim, uma coisa é o seguinte, isso aqui nunca vai funcionar se isso aqui não for habilitado. Então, para mim, ou melhor, eu vou falar logo,
o fato é o seguinte, se você quer trabalhar com interrupções, esse bit aqui tem que ser habilitado sempre. É como se fosse a chave mestre das interrupções, né? Então, querendo ou não, esse aqui. Esse aqui, meu entendimento é esse. Agora, se dentro de alguns módulos ele faz uma diferença, eu vou verificar isso aí posteriormente com os programas anteriores e vou ver realmente qual o significado, certo? Mas o GIE com certeza é o que governa todas as interrupções, externas, internas, periféricas ou não, etc. Certo? Eu vou dar uma olhada melhor para isso, tá? Mas obrigado aí pelo lembrete aí. E o TRIS-B RB4, né? Estou botando aqui em zero, né? Indicando que ele está como saída, né? E aí agora eu posso sim ir aqui diretamente no pino RB4, né? RB4 bit e colocar ele em zero, pronto, para que ele inicialize desligado, né? Então aqui vai aparecer um zero quando começar a rodar a aplicação, né? Feito isso, então agora sim carrego o valor 6 em hexadecimal no timer zero e aí sim executo o loop infinito por meio de um while com um valor verdadeiro interno para que assim ele sempre esteja aí rodando. E o que eu vou fazer dentro dele? Bom, até o momento eu sei que com esse valor de 6 no timer zero eu vou conseguir um valor de 500 milissegundos. Por quê? Pois então, vamos ter 256 menos 6, né? Só para fixar isso aqui, né? Vezes, né? O prescaler, que é 4, vezes, é, vezes, o quê? O que foi que eu falei agora? Vezes o ciclo máquina, né? Que é 1 microsegundo, né? Aí, é isso mesmo, 250 vezes 4, tá? Na verdade, é isso mesmo. Todo mundo confere isso aí? É 250 vezes 4 vezes 1 microsegundo. E se eu quero que ele seja... Então, na verdade, eu teria que multiplicar por 500, né? Para que me dê os 500 mil microsegundos, né? Que, que representa aproximadamente 500 milissegundos, correto? Bom, aí então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, né? Já que eu estou dentro do while, eu vou dizer se eu vou criar uma variável, né? Então, para isso, né? Uma variável que ele entenda como inteira, né? Na aula anterior eu falei um pouco sobre os tipos de dados, né? Como é que devem ser interpretados aqui, né? Então, se eu coloco um int desse jeito aqui e fora do main, eu estou definindo ela como global, né? Dentro da abordagem da linguagem C, se eu coloco ele fora do main, né? Eu estou definindo ele como uma variável global. Vou colocar aqui cont, certo? E vou inicializar ela em zero. Vou colocar logo em hexadecimal. E eu botei apenas um byte, né? 8 bits, né? Mas, pelo que vocês devem ter visto nas aulas anteriores, eu falei que o int, tipo int, ele utiliza 2 bytes, né? Ou seja, 16 bits, né? Então, eu posso com certeza contar até 65.535, né? O máximo valor, né? Então, eu com certeza posso dizer cont seja igual a 500, né? Que seria esse 500 aqui, né? Então, eu venho aqui, certo? E se ele for igual, então, na verdade, eu quero lá que seja 4 segundos. Se fosse 4 segundos, seria 4 vezes isso, né? Então, seria 2.000, né? 2.000 cabe em 65.535, cabe, né? Então, por enquanto, eu vou fazer só para 500 milissegundos e depois eu vou fazer para 4 segundos, né? Isso que já vai ser uma modificação rápida aí. Então, colocou RB4
R, peraí, eu botei RB4, perdão aqui, eu acho que eu me atrapalhei aqui. RB4, isso mesmo. RB4, então, vocês perceberam onde está meu erro aqui até o momento? O meu erro está aqui, ó. Eu disse que a porta B, eu não iria, né? Ah, eu iria deixar habilitado, né, os pull-ups, né? Porque eu estava pensando que eu trabalho com a porta A, mas trabalhando com a porta B, eu preciso desabilitar, já que eu vou trabalhar como saída esse pino. Então, esse pino não vai ter uma resistência pular na entrada, né? Então, eu posso desabilitá-los, né? Realmente, eu não, eu botei aqui como habilitados, mas vou desabilitar, né? Desabilitar pull-ups. Porta B. É que eu estou trabalhando com a porta B, isso mesmo. Aqui então eu já faço isso. E aqui pego o bit RB4 e coloco em. Eu vou fazer o que? Negação, complemento do que ele já tem, né? Essa estrutura aqui, né? O tio, né? Você pode colocar aqui e colocar RB4 bit, ponto e vírgula, certo? Com ele você está fazendo o que? Complemento, né? Mas somente daquele bit. É muito parecido com o que a gente fazia na assembly, né? E depois eu venho aqui e coloquei contador em zero. Por quê? Porque se eu entro aqui e eu pergunto se ele já tem um contador igual a 500, então é porque ele em algum momento atualizou essa variável e quando entre aqui ele volta e zera, né? É, Agora a questão é, se eu vou trabalhar com a interrupção por overflow do timer zero, em que parte eu configuro isso, né? Bom, esse compilador especificamente, o microC, ele tem um método especial para isso, né? Eu vou inclusive mostrar para vocês aqui. Esse método tem o nome interrupt, né? Associado à interrupção, bem fácil de identificar, né? Interrupt. Vamos ver se aqui tem um pouco sobre isso. Aqui, ó. Diz que as interrupções podem ser facilmente gerenciadas por meio de palavras reservadas como interrupt e IV, né? Bom, no nosso caso, a gente vai utilizar esse método aqui, ó, o void interrupt, né? Ele não precisa de, bom, eu a priori espero não precise de nenhum argumento de entrada, né? Nem por referência, nem por argumento. Então, aí o que eu vou fazer é simplesmente escrever aqui esse método, interrupt, parênteses, e não vou mandar nada, né? E dentro dele eu vou fazer aquilo que a gente conhece, né? Verifique se teve overflow. Onde que eu sei, em que parte eu verifico se teve ou não teve overflow? Isso está aqui no registro intcom, que diz um flag, né? O flag de interrupção por overflow, que é o T0IF. Então, como é T0IF na certa, deve existir uma nomenclatura chamada T0IF underline bit, né? Então, T0IF underline bit. Se eu coloco assim, é isso aqui, essa estrutura aqui é a mesma coisa que eu colocar if T0IF igual a 1. Né? É a mesma coisa. Por quê? Porque dentro de um if, você vai avaliar se o valor lógico é 0 ou é 1, é true ou false. Então, se isso aqui for 1, isso vai dar verdadeiro. Então, o if vai ser acionado, né? É a mesma coisa que isso aqui. Então, só para não ser redundante, eu vou simplesmente colocar dentro a variável que a própria variável vai acionar o if, né? Então, se ela for 1, ele entra. Se não, pues não entra e acabou, né? Não executa a interrupção, né? É, então, se teve overflow, o que que eu vou fazer? Vou pegar o contador, a variável contador que é global, e como ela é global, ela pode ser chamada aqui e aqui, né? Por isso, cont, perdão, e vou somar, né? E pronto. E faço isso aqui, né? Depois eu venho aqui o timer zero, né? E faço o quê? E carrego de novo, tal como a gente viu, né? Que a gente tem que sempre que entra na interrupção, após ter overflow do timer zero,
reconfigurar o valor inicial do timer zero, né? Como era 06, aqui também 06. E posteriormente eu vou fazer o quê? Também apagar o flag, que deve ser apagado via software, né? Então aqui eu vou botar 0x00 e pronto. E aí está feito, né? O programa inicialmente é isso, né? Agora observem que cada vez que o timer zero tiver overflow em meio desse loop infinito, então, como isso aqui não chegou a 500, ele vai chegar em um momento o timer zero por lá do lado dele, né? Ele vai entrar na interrupção, vai cair aqui e ele vai incrementar o contador para 1. Aí ele entra no while de novo, após interrupção, né? E verifica que isso aqui não é igual a 500, então outra vez executa. Então vai executar um temporizador de 500 microsegundos, perdão, de 1000 microsegundos, vai ser executado 500 vezes, o que vai dar 500.000 microsegundos, aparentemente, né? Então, vamos verificar isso aí, né? Primeiramente, e depois vamos fazer uma modificação aqui para que ele atinja os 4 segundos, né? Então, só vou compilar aqui. Opa, eu tô com essa variável aqui. Tá. Pronto. E agora vamos aqui no Proteus, deixa eu ver. É isso mesmo. Professor, Pode falar. Diga, diga. o senhor não tinha falado que quando a gente colocar, se a gente colocasse um valor diferente de 1 para a parte de bit daria um erro? Lá no código. Para o quê, perdão? Coloque, por favor, na parte do código. Diga. Onde? Lá em cima, G e E bit, o senhor colocou 2H. Opa, foi mal. É porque eu estava explicando, né? E na hora eu estava simplificando que se colocando 2 vai dar errado, né? E não E eu, deu, não, né? e eu esqueci de tirar isso aqui, né? Mas é isso mesmo, é 01, né? É isso mesmo. Aí, só para deixar claro, né? Isso aqui é um bit, né? E por isso você tem que colocar ele em 1, né? Não pode ser nem 2, nem 3, né? Embora a notação seja hexadecimal, né? E aparentemente esteja dando uma noção de que você está associando a uma variável 8 bits, mas aqui, por isso eu coloquei esse comentário aqui naquela hora, né? O tipo de dado esse bit, né? É um tipo de dado próprio desse compilador, né? Para se referir a bits variáveis que são somente um bit, tá? Beleza, então vamos fazer de novo, né? Não apresentou o erro, né, professor? Ia apresentar na hora que botasse no Teus? Ele não ia funcionar? Isso, isso, eu estou esperando que seja isso, porque quando botei lá, evidentemente não estava executando, aí está, ó. Aí, ó. Mas como les disse, esse erro aí é mais como do próprio significado do programa. A sintaxe será correta, inclusive, né? Eu tinha colocado 2 e dá aparentemente uma compatibilidade, certo? Mas quando você chega lá no Proteus, obviamente esse bit aqui que foi definido como somente um bit, não vai interpretar isto, né? Por quê? Porque não existe como colocar em um bit 8 bits, né? Então, tem que ser bem coerente por isso com o que você está definindo aí, né? Mas é isso mesmo. Aí quando chegar no Proteus, você vai ver que não vai funcionar, né? Vejamos aqui então com o cursor. Aqui tem, né? Aproximadamente uns. Peraí. Eu vou pausar, pronto. Eu vou medir aqui, ó. Aqui tenho, supostamente, né? Tem uma transição também, gente. É outra coisa que o Proteus não é fiel, mas ele tenta simular uma situação real e isso é verdade, né? Tipo, na prática você não vai conseguir uma transição imediata, né? Por exemplo, aqui nesse ponto você tem 500 e, bom, vamos lá, sei lá, eu acho que aqui está para mim 508, né? Ponto 54 e aqui eu tenho
508,58, tem uma diferença aí de microsegundos, né? Isso é comum acontecer, né? Claro, nenhuma transição é imediata, né? E aí, então, bom, o que estamos observando é que apesar da gente ter pensado uma aplicação, né, para garantir uns 500 milissegundos, você está vendo que lá tem um certo erro, né, absoluto aí de 8 milissegundos, 8 ponto alguma coisa milissegundos, né? Onde que vocês acham que está o problema para ter acontecido semelhante diferença, né? Porque se vocês observam, a gente fez praticamente a mesma estrutura racional de programação. Primeiro configura e deixa o timer zero para começar a incrementar aqui, um momento antes, imediatamente antes do loop infinito. Será que isso aqui consome tempo ou não consome tempo? Deve consumir porque ele fica perguntando a todo momento se é verdade ou não. Consome porque a tradução desses comandos para assembly às vezes geram várias linhas. Sim, exatamente. Isso aqui vai gerar várias linhas, inclusive porque tem um if, né? Certamente vai ter um pulo, né? Uma instrução que tem pulo, né? Agora, a questão é a seguinte: se a gente observa que isso aqui, né, é configurado, né, depois que ele sai da interrupção, então isso aqui com certeza também consome um tempo, né? E quando você chega aqui nessa posição, provavelmente você já, se seu timer zero estava provavelmente habilitado, você pode ter consumido esse tempo aqui. Se não, então, a partir do primeiro momento, ou seja, que você configura o timer zero, você termina entrando num loop e a cada vez que você faz essa instrução ir para uma mesma posição, que com certeza vai ser um go-to, você vai ter 2 ciclos máquina, né? E a cada 2 ciclos máquina, perdão, a cada 4 ciclos máquina, ou seja, a cada 2 vezes que ele entra nesse loop, você tem um incremento no timer zero. Mas você sabe que esse contador aqui somente vai chegar a 500 uma única vez. Até ele não chegar aqui, você somente vai estar gastando no mínimo 2 ciclos máquina por loop, né? Quando você acessa pela primeira vez aqui e ele sai da interrupção, ele volta aqui, a essa posição aqui. E outra vez isso aqui vai parar de ser executado, né? Por quê? Porque, evidentemente, ele não vai chegar novamente a 500 somente quando você inicializar, né? O seu micro, né? Então, na verdade, essa aproximação aí tem a ver com o número de instruções que a linguagem C utilizou para traduzir esse, essa quantidade aqui de instruções, né? Então, isso aí é um outro ponto que é desfavorável para a gente quando se programa em linguagem C. Quando vocês trabalham em linguagem assembly, vocês conseguem talvez uma precisão um pouco melhor, usufruindo, sim, claro, do conhecimento mais real dos ciclos máquina de cada instrução que você vai utilizar para fazer essa temporização. Agora, aqui não, você vai mais pela lógica racional, formal, né, da computação de alto nível, mas você termina deixando para o compilador fazer a tradução, conversão que ele quiser, né, que ele quiser, entre aspas, mas que, de certa maneira, tem um padrão pré-estabelecido e terminar consumindo mais ciclos máquina. Então, isso com certeza vai não deixar um pouco imprecisa a sua, digamos assim, projeção, né? Essas seriam umas primeiras coisas que eu queria mostrar falando de linguagem C, né? Mesmo que a gente esteja trabalhando com interrupção por overflow, né? Dúvidas até aí, gente? Eu somente agora vou colocar aqui, ok, vou colocar aqui se a gente colocar 2000, né, que seria o caso aí, a gente vai executar 2 segundos, né, basicamente, né, 2 segundos, né.
Vocês têm dúvidas até aí, gente, ou tá tudo claro? Tudo tranquilo, professor. Tá bom. Só vou compilar esse aqui mais uma vez. Acho que... Bom, aqui temos um tempo de aproximadamente 2,06 segundos, né? E evidentemente, pues se eu coloco 4.000, pues eu vou chegar aos 4 segundos, né? Bom, agora como é que a gente configura esse programa aqui com relação, né, às outras interrupções que existem, né, ou que podem ser configuradas no micro? Alguém ia falar? Não, né? Tá. E vou somente fazer de novo. Uhum. Então, aqui está os 4 segundos aproximadamente, né? Bom, aí já vocês, depois, esse arquivo vai ficar lá no Schoology para que vocês baixem, aí vocês com certeza vão medir aqui, mas aí dá 4 segundos, 4,0 alguma coisa, né, segundos. Bom, esse era como, digamos que a primeira parte da aula de hoje. Agora vamos fazer um outro programa, onde a gente consiga, eh, cadê onde a gente consiga comparar, né, todas as interrupções, né. Hum, vou fechar aqui então, pronto. Bom, dessa vez a gente vai utilizar o mesmo. Diga, Eu tenho uma dúvida sobre esse programa. diga. Quando ele chega a 4.000, o senhor não zera ele para ele chegar de novo aos 4.000? Espera aí que eu Como não é entendi muito bem. Você pode repetir sua pergunta? Eu não escutei muito bem. quando o senhor incrementa até os 4.000 no contador, Uhum. você depois de sair dessa rotina, você não precisaria zerar de novo esse contador para que na hora da verificação ele fosse realmente igual aos 4.000, não maior que. Não, mas então você percebeu que quando ele entra no IF, a única vez que ele entra no IF é quando ele é igual a 4.000, né? Aí quando ele entra, ele coloca o contador novamente em zero. Entendi. É porque aqui eu já fechei, mas tá lá, viu? Ele zera de novo para você poder contabilizar desde zero, né? Entendi. Obrigado. Tá bom, valeu. Então, continuando aqui, eu vou somente configurar novamente isso aqui, tá, pronto. Aula 18B, né? Eu vou abrir aqui uma
outra pastinha que já estava pronta. O circuito para essa aula é esse aqui. Deixa eu ver. Uhum. Pronto. Aula 18B. Então, aí, como eu estava comentando com vocês, eu vou utilizar três temporizadores agora. O timer 0, o timer 2 e o timer 1. Olha que o timer 1 é uma coisa que eu quase nunca fiz questão de falar, porque a configuração é igual que os demais, né? Você tem um prescaler, ou pode ter um post-scaler, ficar se amarrando, né, a esses conceitos não é bom, porque é claro, né, claro que para aprender é bom ter como exemplo alguma referência, mas o bom é que um temporizador é um registro, e um registro que funciona como um contador, então pronto. Aí se você quer ver mais detalhes de como funciona um registro contador em alguma arquitetura de algum fabricante, é só pegar a folha de especificações e interpretar, né? O timer 1 é justamente isso, né? Então a gente vai ver agora como é que ele funciona e vamos ver que ele não fuge muito dos outros dois que a gente estudou, que é o timer 0 e o timer 2, né? Vamos então aqui, eu vou salvar isso aqui logo. E vamos logo configurar o necessário para trabalhar com esse circuito aqui. Nesse caso, eu vou colocar aqui o quê? Eu vou colocar uma interrupção externa no RB0, que como vocês bem sabem, é o pino que aceita a interrupção externa, e os outros 4 bits, né, que são da porta B, o RB1, RB2, RB3 e RB4, eu vou utilizar como saídas da interrupção, né, da interrupção, deixa eu ver aqui, da interrupção externa, da interrupção e, do timer 1, do timer 0, aqui timer 1 e aqui timer 2. Eu vou colocar aqui, aliás, eu vou explicar daqui a pouco, né? Eu vou colocar uns nomes para isso aí, porque fique mais entendível, né? Mas a ideia é essa, né? Então, eu vou colocar uma interrupção externa, certo? E nas 4 saídas vou ver interrupção, resposta da interrupção externa, resposta da interrupção por overflow do timer 0, resposta por overflow do timer 1 e resposta por overflow do timer 2. E o que a gente vai fazer? Botar todos eles aqui no osciloscópio e verificar qual tem, digamos assim, maior prioridade. E o que significa ter maior prioridade? Significa que quando as 4 interrupções acontecem ao mesmo tempo, o micro tem que decidir por qual das 4 atende primeiro, lá no método, na função interrupt, né, de interrupções, né? Isso seria a mesma coisa que o micro ter que decidir entre qual das 4 interrupções, lá no vetor de interrupção, ele vai ter que trabalhar primeiro. Não é porque você programa ela sequencialmente no vetor de interrupções que necessariamente são tratadas nessa sequência, né? Aí onde está o detalhe, né? Por primeira vez, estamos falando de uma coisa que não está sujeita a como você está escrevendo lá no programa. Se você escreve A e depois B, não necessariamente vai ser executado nessa ordem, sempre que A e B sejam associados a interrupções de fontes diferentes. Então, é isso que eu vou tentar fazer daqui a pouco, né? Mas, inicialmente, como já sabemos, e vou trabalhar com a porta B, né? Eu vou me atentar a, primeiro, desabilitar, né? Vou desabilitar isso aqui, que já sabemos que isso aqui é quase muito comum de ser feito, que é desabilitar os comparadores que estão internos ligados aos pinos da porta A. Eu vou utilizar a porta B de qualquer jeito, acho que isso não vai afetar, mas só para reforçar isso, para você deixar os pinos livres, né? Option Reg, vamos ver, o Option Reg ele entra aqui, é claro, para quê? Para configurar esse pino aqui, que é o do pré-escalamento, não, perdão, não é do pré-escalamento, zero,
0. Deixa eu ver aqui. Vamos, eu vou configurar o timer. Vamos primeiro configurar, aliás, a interrupção externa, né? Peraí. Tem um registro, o intcom, que é o que, mais uma vez, falando das interrupções. Ele tem aqui, vamos habilitar esse bit aqui, esse aqui também, esse aqui também e esse aqui também. Então, todos esses aqui estão em 1. Logo, isso seria o mesmo que a letra F, né? E isso aqui eu não vou utilizar, que é interrupção por mudança de estado. Isso aqui que é overflow por interrupção por overflow, o flag, né? Você não vai manipular ele, é o próprio micro que vai te dar essa informação, então você bota em 0. Isso aqui eu vou deixar em 0, porque certamente isso também é um flag, né? E isso aqui eu vou também deixar em 0. Só que na verdade todos esses 4 bits menos significativos estão em 0 e esses aqui estão em 1. Então o int com eu já posso carregar com 1, com 0, perdão, com F0, né? Int com igual a 0x F0. E boto assim, certo? Só para deixar claro que isso aqui habilita todas as interrupções, né? Outra coisa que eu vou ter que mexer aqui na hora de trabalhar com os temporizadores. O T1com, que é outro registro aqui, vamos ver. Cadê? Isso porque a gente vai trabalhar com temporizadores, então temos esse registro aqui, o timer 1, né? A única diferença do timer 1 para os outros timers é que o timer 1, ele não utiliza 8 bits, ele utiliza 16 bits. Então, evidentemente, a única coisa que mudou aqui foi o quê? O limite máximo de contagem, né? De 0 a 65.535, né? Ou seja, ele utiliza 2 bytes, ou seja, equivalente a 16 bits, logo ele tem um fundo de escala ainda maior, né? Mas qual a diferença disso aqui, então? Pois, de alguma maneira, você vai configurar aqui o quê? Vai configurar como é que ele vai operar, né? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o prescaler do timer 1, o oscilador, né? Que eu vou utilizar, se ele está sincronizado ou não com uma entrada de clock externa, né? E por aí vai, né? Olha, na verdade, como a gente só quer testar isso aqui, quer criar uma interrupção, eu vou deixar tudo isso aqui em 0, certo? 0, 0 aqui é um prescaler de 1 para 1, ou seja, que cada ciclo máquina ele vai contar. Isso aqui também em 0, porque eu vou utilizar o oscilador interno, né? E o demais também em 0, né? O oscilador está, oscilador, o bit que controla o oscilador do timer 1 vai estar desligado, porque tem um oscilador próprio para ele, né? Também tem isso, né? Diferentemente dos outros, né? E você pode sincronizar com um clock externo também. Então, no meu caso, eu posso até deixar 0 por conforto, porque eu sei que não vou ter nada externo ligado a ele, mas botou 0. Então, na verdade, se eu deixo tudo em 0, eu vou configurar o T1 com 0, excetuando por esse bit aqui, que é o que habilita o timer 1. Então, eu vou colocar 0, 1. Só isso, né? Então, T1 com e vou colocar 0x01. Pronto. Com isso, estou habilitando o quê? O timer 1, né? Agora tem uma outra coisa dentro do... Tem um outro registro do timer 1, deixa eu ver se está por aqui. Não, não é isso aqui. Esse registro, o TMR1H e o TMR1L. Por quê? Porque já que ele tem 16 bits, pues ele precisa de 2 registros para fazer sua contagem, né? O mais significativo, que é o que termina em H, e o menos significativo, que termina em L, né? Nesse caso, eu vou ter que comparar, né, de alguma maneira, né? O que eu vou comparar, gente? Eu vou comparar todos
todas as interrupções, tanto a do timer 0, timer 2, timer 1 e a interrupção externa. Só que aí tem um detalhe, o timer 1, ele tem 16 bits, como é que eu vou compará-lo, né? Então, a priori, eu tenho que garantir que o meu timer 1, mesmo que ele conte até 65.535, ele somente conte até 255. E como é que eu garanto isso? Eu vou carregar todo o registro o registro mais significativo, por dizer assim, do timer 1, vou colocar todo ele em F, para que assim ele termine contando de 0 até FF, que seria 255, né? Não sei se eu me fiz entender aí, gente, todo mundo me entendeu isso aí? Tenho o timer 1, vou colocar aqui em comentários, né? O TMR1, ele é igual a concatenação do TMR1H com o TMR1L, né? Se eu tenho, obviamente, aqui eu tenho que 2 bytes, né? Ou seja, desses 8 bits menos significativos e 8 bits mais significativos. O que eu vou fazer agora é garantir que ele conte somente até 255. Por quê? Porque eu quero, na verdade, comparar esses 255 256 eventos do timer 1 com 256 eventos do timer 0 e 256 eventos do timer 2. Então, se eu boto ele em 0, se eu carrego isso aqui em 0 e isso em 0, ele nunca vai habilitar minha interrupção comparado com o timer 0, 2 e interrupção externa. Não sei se eu me faço entender aí, né? Então, por isso eu já tenho que inicializar o timer o TMR1H em FF, de tal maneira que aqui fique 00. Assim, eu garanto que meu temporizador só contabilize a partir do que está em 0, né? Bom, então eu venho aqui e vou colocar o timer 1H em 0xFF, certo? E pronto. O timer 1, TMR1L, evidentemente vai ficar em 0x00. Pronto. O que mais? Temos um outro bit. Vamos ver se a gente consegue ver ele aqui no datasheet, que é o TMR1IE. Deixa eu ver aqui. TMR1IE. Tem um bit que é para habilitar a interrupção, né? Isso é a única coisa que está faltando aqui. Se não está aqui, está no único registro que controla interrupções. Deixa eu ver. Não está aqui, mas está aqui, ó. Esse bit aqui, ó, que diz habilita interrupção por overflow do timer 1. Então, a gente tem que, esse bit aqui, cópia, cola aqui, e colocar underline bit. Sempre vai ser igual, né? A biblioteca, o ponto C do 16F628A, em linguagem C, ele sempre utiliza o mesmo nome que tem no datasheet, só que ele acrescenta um underline bit para que você entenda que está se referindo a um bit e não a um registro. Entretanto, aqui você tem que colocar, como já falei, o 0 ou 1, né? Aí, nesse caso, eu vou colocar 1, né, para habilitar o timer 1. Pronto. Dessa maneira, eu já habilitei já habilitamos, né, o que precisamos com relação ao timer 1, né? Só para deixar claro isso aqui, né? Pronto. Agora vamos habilitar o timer 2, né? O timer 2, a gente sabe que tem um registro lá. A ver, vejamos aqui. O timer 2 tem um registro que é o T2COM, certo? E tem um PR2, né? Sendo que aqui você configura o valor até onde você quer que o timer 2 conte, né? E tem um pre-scaler e um post-scaler, né? Aqui você tem o pre-scaler e aqui você tem o post-scaler com 4 bits e aqui um bit que você utiliza para habilitar ou não o timer 2. Nesse caso, e vocês podem conferir nas aulas anteriores em Assembly, eu explico como configurar isso, né?
mas aqui está claro, né? Aqui eu vou ter que colocar 1, certo? No T2 com, vou ter que colocar 1 aqui, 0, 0 aqui, porque eu vou deixar tudo igual, né? Todos os prescalers de todos os timers eu vou deixar de 1 para 1, o objetivo é só comparar, então aqui vai ser 0, 0, então 0, 0, 1, 0 é 4, e aqui eu vou deixar de 1 para 1 também, né? Então tudo isso aqui é 0, tudo isso aqui é 0, né? Então seria 0 aqui e 4 aqui, né? Então ficaria 0, 4, né? Aí eu faço o quê? O T2 com fica igual a 0x 0,4. Pronto, né? Outra coisa que a gente tem que habilitar no mesmo registro, a ver, vamos ver se tem outro registro aqui importante. Não, é somente isso para o timer 2, é só isso, mas tem um outro registro, o intcom, realmente. Vamos lá. Aqui. Não é o intcom. É aqui, nesse PIE1, onde a gente configura esse bit aqui. A ver, cadê? Que é o que habilita a concordância, né, entre o timer 2 e o PR2, né? Então, esse bit aqui tem que ser habilitado, né? A gente pode simplesmente copiar, né? E coloca em 0x01, certo? Até onde eu quero que ele conte, até PR2. E PR2 vou colocar 0xFF para que ele conte até 255, né? Feito isso, tá faltando o quê? Configurar o timer 0, né? Já configuramos, e a interrupção externa. Mas, deixa eu falar aqui, a interrupção do timer 0 é feita, né? No option reg, né? Que é isso aqui, né? Eu vou deixar tudo isso em 0. E 0 aqui. Ah, sim, gente, peraí. E como eu vou utilizar as portas, eu vou desabilitar todos os pull-ups, né? Concordam? Então, a configuração aqui é a seguinte. Tudo isso aqui fica em 0, né? Porque o prescaler vai associado a timer 0. E aqui eu vou colocar 0, 0. E aqui eu vou colocar 1 para desabilitar. Então, fica 8, 0, né? Eu vou aqui e coloco option reg em 0x80. Pronto. Com isso já habilitei o timer 0. Como vocês observam, todos os timers estão programados para contar de 0 a 255, né? Tá todo mundo entendendo isso aí, né? Aqui o timer 0 vai de 0 a 255. Com isso aqui eu garanto que o timer 1 também faça a mesma coisa, e com isso aqui eu garanto que o timer 2 também faça a mesma coisa, né? E então depois eu vou manter o micro ocupado, né? Boto um underline, um while verdadeiro, né? Aqui, um loop infinito, né? Pronto. Certo? Ele vai ficar em um loop que não faz nada, mas já é um gasto de ciclos máquina, então ele está ocupado e, evidentemente, todas as interrupções vão estar habilitadas, então em algum momento todos os timers vão chegar a 255 ao mesmo tempo, né? E, além disso, também vamos configurar a interrupção externa, né? Interrupção externa, deixa eu ver, tem um registro para controlar a interrupção externa. A gente colocou gen 1, né? Evidentemente, que foi o intcom, botamos tudo em F0, então aqui habilitou. E
Então, agora só resta ir aqui, né, no programa e criar o método, ou perdão, a função void interrupt, né, onde a gente declara o que a gente quer fazer, né, quando o micro entre em interrupção. Então, para isso, a gente vai colocar if, né, colocar, temos 4 flags, né, em questão, né, que são associados às 4 interrupções que a gente vai criar, as dos 3 timers, mais o flag da interrupção externa. Comecemos por ver o flag do timer 0, né, que seria o T0IF, né, T0IF bit, né, então, T0IF bit. Se ele acontece, o que devemos fazer, então? Se ele acontece, a gente vem aqui e pede para primeiro colocar esse bit aí em 0, né? Certo? Deve ser apagado por software e ao mesmo tempo vamos ter que enviar um sinal externo para o pino que vai representar isso. Bom, eu vou, antes de continuar aí, colocar aqui aquelas diretivas que eu sempre coloco, define, vou colocar aqui out1, vai ser rb, deixa eu ver aqui, vai ser rb1, né, é isso mesmo, rb1 bit, ponto e vírgula, né, mas não, aqui não precisa ser ponto e vírgula, pronto, a saída 2, e aí está, né? Então temos os RB1 até RB4, correspondente às 4 saídas das 4 interrupções, né? Então vejamos aqui. E eu vou querer que, quando ele entre na interrupção do timer 0, ele ligue a porta 2, então. Vamos colocar, perdão, porta... vou colocar assim. Aqui vai ser a interrupção externa. Aqui vai ser a interrupção do TMR0. Aqui vai ser a interrupção do timer 1. E aqui a interrupção do timer 2. Pronto. Então agora sim. O timer 0 seria out2. Vamos colocar igual ao complemento, perdão, ao complemento do que eu tenho em a saída 2, né? Pronto. Certo? Então, desde esse momento, eu já estou dizendo que eu vou negar, né, o que eu tenho nessa variável que foi definida diretamente como o pino RB2 bit, né? Então, melhor para fazer na mesma ordem, estou fazendo na mesma ordem que eu defini aqui, né? Vou fazer os condicionais também na mesma ordem, mas o que eu quero demonstrar para vocês é que essa ordem com que eu vou escrever aqui não é a mesma ordem com que vão ser executados, né? E isso vamos detectar como no osciloscópio, né? Se aqui eu vou verificar se acontece a interrupção externa. Tem um bit para isso, né? Que é justamente esse aqui, ó. Interrupt flag, né? O int f. Então, vou colocar in f, né? Se acontecer int f bit, né? Então, quase a mesma coisa disso aqui, né? Somente eu vou trocar. Isso aqui vai ser o quê? O int f, coloca em 0
e aqui vai ser out1, né? Pronto. O mesmo método, mesma estrutura para quê? Para o timer 1. O timer 1 tem um bit, né, que ele está, deixa eu ver, está no P1.com, né? Se não estou errado, a ver. Não, não é aí não. No timer 1 tem um registro para isso. A ver. Tem um bit que é um flag. Então, não é aqui não. Pcon, não. Aqui, ó, no PIR1. Registro de interrupção periférica. A ver. Aqui está. O TMR1F, né? Esse bit aqui, né? O que a gente tem que fazer então? Colocar o... Vamos lá. Certo? Apaga aqui. Só que aqui tem um detalhe, né? Quando ele chega em 255 no timer 1, lembremos que ele tem 16 bits. Então, lá a gente tem que obrigatoriamente carregar de novo um valor. Mas onde? Veja bem que aqui no timer 1 a gente carregou o registro mais significativo em FF. Quando ele tiver overflow, isso aqui vai ficar em FF, mais 1 vai dar 0. Então, o TMR1L não precisa ser redefinido, mas esse aqui precisa, né? Então, outra vez temos que fazer essa instrução aqui, né? Pronto. E feito isso, então aqui seria out3, né? 3 e 3. Pronto. Uhum. E o mesmo fazemos também para o timer 2. Vamos ver. O timer 2 também tem um flag que, como vemos, está aqui, ó. É concordância entre o PR2 e o timer 2, né? Então, esse aqui. O que a gente tem que fazer? Pois então, apagar via software o flag e ele vai ficar em 0, então não precisa inicializar, né? E aqui outro 4. Pronto. Compilar. E posteriormente, então, a gente vem aqui no exercício. Vamos chamar aqui o 18B, né? 18BZ. Opa. Uhum. Eu não tô vendo nada aqui, deixa eu ver. Hum. Option reg. Bom, gente, eu não sei, mas espera aqui, eu acho que isso aqui pode ser um problema. Só vou testar uma modificação aqui, eu desabilitei, vou deixar assim para ver o que acontece. Não sei se os pull-ups podem estar sendo habilitados, mas geralmente para saídas os pull-ups não tem nenhuma diferença.
uma coisa que não acredito que seja problema. Para mim o problema está aqui no Proteus, mais uma vez, está tendo um conflito aqui de simulação, né? Deixa eu ver se... Dúvidas enquanto isso, gente, estou só aqui tentando reparar um problema aqui do Proteus. Deixa eu ver aqui, proteção militar. Evidentemente, né, apesar de que a gente já tem costume, né, de fazer isso, mas aqui, eu acho que eu não configurei o micro aqui, né? Eu botei HS, XT, 4 megas, desabilitado, desabilitado. Aqui, desabilitado, ok. Pronto. Bom, gente, eu não sei, mas aqui no osciloscópio não está aparecendo nada, porque o osciloscópio parou. Eu vou ter que, por um momento,